Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Vamos aqui para mais uma aula de sistema de transmissão, tá? Eu ainda não tenho uma informação definitiva sobre o nosso retorno gradual para as aulas práticas. Eu creio que o Senai esteja esperando alguns professores tomarem vacina entre ontem, hoje e esse final de semana, né, sábado e domingo, para que elas possam anunciar aí qualquer medida, tá? Uma outra informação para vocês é que as notas já estão lançadas, tá? Já corrigi os trabalhos, lancei as notas nos portais, vocês poderão conferir então as notas de vocês e aí já tem uma noção de quanto é que vocês precisam para a nossa última avaliação, tá? Nossa última avaliação, não me recordo agora de cabeça, mas creio que seja na primeira semana de junho, né? Depois eu dou uma olhadinha. Bom, nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre semi-eixo e sobre a nossa junta homocinética, tá legal? Se vocês perceberem, esse será aqui basicamente nosso assunto final referente a uma transmissão completa do movimento saindo do motor e indo em direção às rodas, né? Deixa eu pegar uma foto aqui para mostrar. Pronto, pode ser essa foto daqui. Observem que a gente já falou, né? Motor, vocês tiveram disciplina específica de motor. Alguns acredito que estão até tendo comigo agora. Mas a gente já comentou sobre o sistema de embreagem, né? Sobre a caixa de mudança, que pode ser simples ou compacta. A gente já falou sobre a transmissão articulada, né? Que é o eixo cardan. Já comentamos sobre o diferencial, né? E aí agora, para a gente poder finalizar, a gente vai comentar sobre os semi-eixos e as juntas que são aplicadas nos semi-eixos, né? Seja uma junta deslizante ou a junta homocinética, tá bom? Bom, vamos então aqui para a nossa aula. Cadê? Bom, então falando um pouquinho primeiro agora sobre os semi-eixos, né? Os semi-eixos, o nome é derivado aí porque a gente tem um eixo cardan, né? Que é um eixo comprido. Consequentemente, um semi-eixo é um eixo menor, seja em espessura, em comprimento, que transmite o movimento do diferencial até as rodas, né? Então, por isso que ele recebe esse nome aí de semi-eixo, né? Ou também, em alguns casos, também são chamados de eixos de tração, mas não é tão comum a gente ouvir eixo de tração, né? É mais comum a gente ouvir semi-eixo. Então a função dele é essa, de transmitir o movimento do diferencial até as rodas. Eles podem se apresentar de duas formas, né? Eles podem se apresentar da forma rígida, que é essa forma aqui embaixo. Nesse caso são aplicados também, né, fazendo um paralelo a suspensões, né, que são suspensões rígidas ou suspensões dependentes. Ou seja, nesse tipo de eixo a gente não tem internamente a presença de juntas nas extremidades, né? Principalmente porque nesses tipos de veículo, que geralmente são de tração traseira, a gente não possui esterçamento das nossas rodas, tá bom? Então, se as rodas não esterçam, ou seja, se as rodas não giram para um lado e para o outro, já que são as rodas do fundo do carro, nós não precisamos da presença das juntas nessas laterais, tá certo? O que é diferente para o caso aqui de cima, né? A gente observa que aqui em cima esse semi-eixo, com a presença aqui dessas juntas, ele é associado a veículos que possuem suspensões independentes, ou seja, são veículos que as rodas, além de esterçarem, tá? Que aí no caso é direção, mas além de esterçarem, elas têm a suspensão independente, de forma que se um lado apenas cair num buraco, por exemplo, ou subir um obstáculo, o outro lado não vai ter nenhum tipo de alteração, tá? O que é que eu quero dizer com isso? A característica das suspensões independentes são suspensões em que, no momento que uma roda ela cai num buraco, a outra roda ela não tem nenhum tipo de abalo. Bom, então a outra roda ela não vai sofrer o esforço, tá certo? Além da questão do esterçamento, tá? Vamos passar aqui o slide. Ixi, qual foi? Pronto. Bom, então esse tipo de semi-eixo aqui, aquele que apresenta então as juntas nas suas extremidades, é mais visualizado, né, e utilizado quando a gente tem suspensões independentes. Lembrando que nos veículos, principalmente veículos de tração dianteira,
né? Mas também não excluindo os de traseira, mas no de tração dianteira a gente tem umas suspensões independentes na frente do automóvel. Como eu disse a vocês, um veículo de suspensão independente, se uma roda ela cai num buraco, a outra ela não é sentido, o que traz para a gente um certo tipo de conforto ao dirigir, né? E aliado a isso a questão de estabilidade também. Porém, como ponto negativo é que esse tipo de suspensão ele não é tão utilizado para situações de cargas, né? Então, por isso que se justifica a ausência de suspensões independentes na traseira de veículos, tá? Pode encontrar um projeto ou outro, mas isso não é tão comum, tá bom? Um dos motivos também que é utilizado suspensões do tipo independente na dianteira é a questão do espaço disponível, né, que nós temos lá na frente do carro, já que como a gente tem um grande volume utilizado, que é a região do motor transmissão, como as suspensões independentes elas não ocupam tanto espaço, geralmente esse projeto ele é mais utilizado, tá? Bom, mas voltando para a nossa aula de suspensão, né? Esse tipo de sem-eixo ele geralmente é utilizado lá na frente. O primeiro motivo porque as rodas precisam acompanhar, não é nem as rodas, é porque o sem-eixo precisa garantir a transferência de torque para o movimento que as rodas receberão através de alguma solicitação da suspensão, como cai no buraco ou sobe algum obstáculo. Só que isso também é sentido na traseira, né? Mas o que a gente pode aliar essa questão da dianteira, que seria um dos fatores preponderantes, seria o esterçamento das rodas, né? Então, pelas rodas esterçarem, ou seja, movimentarem de um lado para o outro quando você gira o volante, existe uma preferência, né, de semi-eixos como esse para que a gente tenha um grau de liberdade, né? Vamos pegar uma situação hipotética, você vai fazer rapaz, não é baliza não, eu ia falar o nome de um movimento com uma manobra, pronto, vai fazer uma manobra com o automóvel e você terminou com um lado do carona subindo o passeio, né? E quando você está lá girando o volante todo para um lado, perceba que a roda do motorista, que é a sua, ela está mais baixo, né, em relação à linha média do carro, uma vez que aí a roda do carona está posicionada na parte de cima do passeio, e além disso você está esterçando o volante, né, ou seja, a roda está girando para um lado ou para o outro, né, dependendo de onde é que você esteja aí pensando nessa hora em esterçar o volante. E, consequentemente, com o carro em movimento, né, nesta situação de manobra, a gente precisa garantir a transmissão do movimento, né, a transmissão do torque e da rotação que estão vindo da caixa de transmissão até as rodas, né? Então, esse tipo de junto com esse tipo de semi-eixo é mais utilizado com as juntas, porque a junta é que vai garantir esse grau de liberdade, tá? Então, esse semi-eixo ele deve incluir um mecanismo que absorve as alterações no comprimento dos semi-eixos, acompanhando o movimento das rodas para cima e para baixo, e nos veículos de tração dianteira, uma vez que as mesmas rodas são usadas na direção, elas devem ser capazes de manter o mesmo ângulo operacional quando as rodas estão esterçadas e devem girar em velocidades uniformes, tá? Esse texto é só um breve resumo do que a gente acabou de falar e aqui agora. O outro tipo de semi-eixo, esse já é aplicado em suspensões rígidas, né? Ele na verdade teria uma capa aqui por fora, ele não é apenas essa haste que vocês estão vendo, como eu mostrei nessa imagem aqui, ó. A gente tem uma carcaça, para aquela haste ela está por dentro da carcaça, e ela geralmente é aplicada em veículos de tração traseira, uma vez que na traseira a gente não tem esterçamento das rodas, tá? As rodas direita e esquerda são conectadas ao semi-eixo, a carcaça do eixo suporta o peso do veículo e ao mesmo tempo mantém um diferencial centralizado. Nesse caso, a gente tem a presença das molas e dos amortecedores acima da carcaça, né, do eixo traseiro. Então, por isso que por mais que caiam num buraco e aí as rodas elas sintam isso, essa vibração e trepidação, não precisa existir esse movimento compensatório, né, de forma axial, que seria correndo de um lado para o outro, e muito menos de forma radial, né, que seria o pneu, entre aspas, entortando para um lado e entortando para o outro, né? Então, por isso a gente, nesse tipo de junta, essas juntas rígidas,
a gente não tem a presença, juntas rígidas, não, desculpe, semi-eixos rígidos, a gente não tem a presença das juntas, tá certo? Bom, dentro dessa questão de semi-eixo existe um grande vilão nessa história, que é o famoso torque steer, né? Ou é a puxada de volante, tá? Esse torque steer ele acontece porque quando a gente tem semi-eixos de comprimentos diferentes, né, principalmente quando, né, são utilizados na frente do carro. No fundo do carro geralmente não existe um motivo para isso acontecer, é mais na frente do veículo. Quando o cara termina pisando de vez no acelerador e provoca então a situação de aumento repentino do torque, uma vez que o pneu está em inércia, a gente tem um lado, né, muitas vezes girando mais do que o outro, e aí nesse caso a gente tem uma puxada do volante para um dos lados, né? Eu não vou pedir para você fazer isso no seu automóvel, tá? Porque depois não acontecer um acidente, mas eu estou deixando um videozinho aqui no YouTube para justamente você não correr o risco de querer imitar para verificar um processo de torque steer e terminar se machucando, tá? Tem um videozinho aí anexo aí ao nosso Google Class. Bom, então a razão para que ocorra um torque steer é esse layout transversal, como eu já expliquei a vocês. Nesse caso, a gente tem diferentes comprimentos aqui de semi-eixos, por conta do posicionamento da nossa caixa e do nosso motor. E por conta disso, né, por conta desse comprimento desigual, uma vez que você aplique, né, torque repentino, ou seja, pise de vez no acelerador, a gente vai ter o volante sendo puxado para um lado e para o outro, porque a transferência de movimento ela não é 100%, né? Para que a gente venha impedir que isso aconteça, a gente... tá certo mesmo, senti a falta de um slide, mas enfim, para impedir que isso aconteça, pode-se utilizar um eixo intermediário para reduzir o tamanho dos semi-eixos e fazer com que eles tenham comprimentos iguais, ou a gente pode também utilizar outras duas técnicas. A primeira é o ASR, que seria o controle de tração do automóvel, né, que nesse caso, se ele percebe que existe a tendência de uma roda girar mais do que a outra, ele freia essa roda. Mas também existe o nosso diferencial de deslizamento limitado. Se eu não me engano, a sigla é DLS, não, é o nome de uma droga, bicho. O nome da droga é o que? LSD. Ixi, agora me passei, acho que é rapidinho. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar a pesca aqui, né? É isso mesmo, LSD. Eu tava aqui, tenho traduzido em inglês o português e deu um branco aqui, mas é LSD mesmo. Então a gente pode ter esse tipo de diferencial sendo aplicado para que a gente reduza esses problemas de torque steer. Inclusive, né, esse LSD, aí nesse caso é diferencial, né? Por favor, não venha aproveitar que é sexta e já pensar outras coisas. Vai ser a nossa questão da segunda aula, tá? Para vocês assistirem um videozinho sobre e deem uma lida no link que se encontra aí. Bom, mas voltando para os sistemas comuns, né, a gente tem aqui esse eixo intermediário, e aí fazendo com que os dois semi-eixos tenham o mesmo comprimento, e nesse caso, né, não tem muito o que ser feito, né, para esse tipo aqui de sistema, apenas um diferencial de deslizamento limitado ou um veículo que tenha o TC, né, TC, CT ou ASR, termina sendo várias siglas para o mesmo sistema, que é o controle de tração, tá bom? Era esse slide que eu estava procurando. Então, torque steer é uma sensação comumente experimentada em carros com tração dianteira. Isso acontece em aceleração, né, pois o torque fornecido pelo motor supera os pneus dianteiros, resultando no volante puxando em suas mãos, tá? Na verdade, por a gente ter essa diferença de comprimento, acontece que um lado termina girando mais do que o outro, e aí o lado que termina girando mais, que tem mais torque, vai puxando o veículo, né, para aquela direção. Uma forma de combater isso, como eu falei a vocês, a primeira utilizando aquele eixo intermediário, a segunda um diferencial autoblocante, ou de deslizamento limitado, a terceira um carro com controle de tração, ou a quarta, e a mais utilizada de todas, que você deve estar se perguntando qual é você acelerar de forma gradual o seu veículo, não sair, né, por aí querendo fazer disputa de arrancada na sinaleira quando o sinal está vermelho, né? Mas enfim, tem um videozinho aqui para vocês assistirem para entender um pouquinho sobre essa questão do torque steer, tá? Bom, como eu disse a vocês, a gente
Bom, como eu disse a vocês, nós temos então nos principais semi-eixos utilizados, já que a maioria dos veículos são todos de tração dianteira, a gente tem a presença das juntas, né? As juntas homocinéticas, juntas essas que ficam nas extremidades, né? Nas duas extremidades dos semi-eixos, e em cada uma das extremidades a gente tem juntas diferentes, né? Juntas que vão proporcionar geralmente um movimento radial e outras que vão proporcionar um movimento axial, tá? Nesse caso, as juntas que se localizam na parte mais próxima ao diferencial, elas são chamadas de juntas deslizantes, tá? Elas recebem esse nome porque, observem, né, naquele exemplo que eu falei a vocês, quando o carro estava subindo um passeio, né? A gente tem um movimento compensatório, né, porque a suspensão agora ela e a roda, elas terminam se afastando, entre aspas assim, em relação à posição original do diferencial, e para que a gente possa compensar esse movimento, o nosso semi-eixo precisa correr axialmente, tá? E é isso que termina acontecendo aqui, ó, com o semi-eixo estendido e o semi-eixo comprimido. Então o movimento de uma suspensão independente faz com que o tamanho dos semi-eixos precise se adequar à posição das rodas, tá? Nesse tipo de junta, como eu disse a vocês, todas, né, essas juntas basicamente são chamadas de juntas homocinéticas, apesar de que a gente vai ver as diferenças, mas é mais comum, se tornou mais popular, chamar esse tipo de junta que vai preso ao diferencial de junta deslizante, justamente pela capacidade de deslizamento axial, né? Então, nesse caso, toda junta deslizante ela tem um movimento axial para compensar a variação do semi-eixo e um pouco de movimento angular entre as árvores. A gente vai perceber que não são todas as juntas deslizantes que possuem movimento angular, né? Apenas uma parte delas. A outra junta, que vai do outro lado da extremidade do nosso semi-eixo, é aquela que é aplicada no nosso cubo de roda, né? E esse tipo ele é mais utilizado para que a gente consiga ter um grau de liberdade em relação ao esterçamento das rodas, ou seja, a roda sendo esterçado para a esquerda ou para a direita, e a gente continue, né, transmitindo o movimento, fazendo com que o movimento que sai do diferencial, ele, independente do esterçamento, do nível de esterçamento, ele continue tracionando a roda. Então, no sistema de tração dianteira, né, os semi-eixos possuem na extremidade a junta homocinética, cuja função é mudar o ângulo de transmissão do movimento de acordo com a modificação da altura da suspensão e, né, mais precisamente, do esterçamento das nossas rodas, tá? Nesse caso, considerando apenas a frente do veículo, as juntas homocinéticas mais utilizadas, elas possuem esferas no seu alojamento, como a gente está observando aqui em algumas dessas imagens, tá? Elas também são chamadas aí de CV joints ou de juntas de velocidade constantes, tá certo? Bom, como disse a vocês, né, essa junta também é chamada de junta de velocidade constante, tá? E aqui só um gifzinho, né, do funcionamento dela. A gente está observando ela aí no máximo grau de liberdade possível, né, para a gente poder transmitir movimento. Bom, particularmente existem 3 tipos de junta, apesar de que nessa literatura e nessa apresentação que eu estou mostrando a vocês, né, vão apresentar 4, mas eu costumo dizer 3 porque o segundo tipo de junta é basicamente apenas um derivado da primeira, né, que é a risepa, tá? Então nós temos a risepa, nós temos a tripóide e a de sulco cruzado. A outra é apenas uma variação aqui dessa risepa, tá? Bom, primeiro tipo de junta, essa aqui é a mais comum de todas, né, onde a gente tem essa gaiola e essas esferas. Ela é muito utilizada na parte dianteira dos veículos, principalmente, claro, na questão da junta homocinética, e nesse caso ela tem uma tendência a permitir um grau de liberdade muito grande em relação ao comprimento radial e não axial do nosso movimento, ou seja, o que ela permite é uma angulação do movimento, mas ela não consegue se deslocar de forma axial, tá?
Como eu disse a vocês, a gente teve uma pequena evolução, né, desse tipo de junta, e essa recebe o nome de junta homocinética com descentralização dupla, né? Nesse caso, é muito semelhante à RISEPA, mas ela pode também deslizar no sentido axial, né? As superfícies externas e internas da gaiola, elas são descentralizadas axialmente. Então a gente passa a ter essa pista internazinha aqui, que não estava aqui, né, anteriormente. Observe a imagem. Aliás, não. Desculpe, a pista interna estava. A gente passa a ter uma descentralização da pista interna em relação à gaiola. E aí, por conta disso, a gente consegue então fazer com que uma pequena parcela desse eixo consiga deslizar de forma axial. O terceiro tipo de junta, né, é chamado de junta tripóide. Essa é muito mais comum lá do lado do diferencial. Ela utiliza 3 roletes deslizantes e ela é um pouco inferior à junta RISEPA, né? Apesar de que esse tipo de junta ele não consegue se deslocar de forma radial, apenas de forma axial. E aí, pensando nisso, né, existiu depois uma outra evolução também desse tipo de junta tripóide, que daqui a pouco eu mostro a vocês. As esferas nessa junta são apresentadas nos encaixes da tripeça e apoiadas em roletes, diminuindo assim o atrito entre os elementos rolantes, né? A junta tripóide permite o maior deslizamento axial do eixo de transmissão do torque. Bom, e aí a evolução dessa junta tripóide foi a junta de sulco cruzado, né? Que é essa aqui que vocês estão observando aqui agora. Nesse caso ele utiliza diversas esferas de aço e supera em vibração, em ruído e desempenho a junta tripóide. Ele consiste de uma junta pequena e leve, onde os sulcos das esferas da pista externa e o da pista interna são dispostos em ângulo, e aí nesse caso a gente consegue ter o movimento passado um pouco de forma radial, mas ainda assim o objetivo nesse caso é de forma axial, tá? Em resumo, as juntas homocinéticas elas permitem a transmissão do movimento do diferencial até as rodas, seja do diferencial até o semi-eixo e do semi-eixo até as rodas, permite o esterçamento das rodas, transmitindo torque durante o movimento de suspensão, e requer uma lubrificação adequada e coifa de proteção, tá? Aqui apenas uma fotozinha para a gente ver, né? A gente tem o semi-eixo, ele está passando aqui por trás, né? Por trás dessa bandeja, e aí a gente tem aqui, né, uma junta deslizante e uma junta, né, RISEPA, transmitindo o movimento aqui até a nossa manga de eixo e cubo de roda, tá bom? Como eu disse no slide agorinha, né, a gente precisa ter uma coifa para que essa coifa ela seja o elemento de proteção e vedação, né, dessas juntas. A gente percebeu que a gente possui esferas e porta-esferas de forma a permitir essa transmissão do movimento, e aí a gente, né, precisa que coifas existam, garantindo então não é o assentamento, mas nem a manutenção, como é que eu posso dizer, garantindo, seria a vedação, né, a vedação desse sistema, uma vez que para lubrificar esses componentes, né, o óleo não pode ser utilizado porque seria vazado, então a gente precisa lubrificar com graxa, e se a gente largar a graxa aí de qualquer forma, né, a presença das poeiras vai contaminar esse ambiente, e aí vai reduzir a lubrificação, consequentemente o desgaste, né, por conta do contato físico vai terminar ocorrendo, tá? Então a coifa está aí para poder garantir que a graxa, nesse caso como elemento de lubrificação, ela não seja expelida e que os intempéries, né, da pista, como poeira e por aí vai, eles também não terminem contaminando aí os componentes mecânicos. Então as coifas são fixadas às árvores e às juntas homocinéticas por braçadeiras. As braçadeiras podem ser autotravantes e aparafusadas, e uma vez retiradas não devem ser reaproveitadas, tá? Além da coifa, né, que é aquele elemento de borracha, a gente também tem a presença da porca central essa que fica localizada aqui na frente dessa junta RISEPA, aqui já próxima onde a manga de eixo aqui, né, onde nós teríamos também o disco de freio. Então a árvore de saída com junta homocinética tem uma extremidade estriada com a ponta rosqueada que permite a fixação do cubo da roda e o ajuste dos seus rolamentos. Essa daqui a gente percebe, né, que tem até o nosso sensor de velocidade do ABS, só que esse do tipo magneto resistivo, né, do tipo indutivo, tá bom?
Bom, e é isso, pessoal. Nossa aula de hoje ela fica por aqui. Eu peço aos senhores que observem aí os links e os vídeos que estão postados aí na aula, tá? Respondam as duas questões para poder garantir como presença aí. Já peço também que os senhores deem uma olhadinha nas demais atividades. Vão respondendo as que vocês conseguirem, porque na semana que vem provavelmente eu vou rever desde a primeira até a última, né, no caso dessa semana, para computar as presenças das pessoas que não conseguiram acompanhar as atividades em loco, tá certo? Bom, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida me mandem um e-mail. Boa noite e até a próxima.